Fala pessoal, temos aí hoje um novo projeto. Quero apresentar para vocês aí o nosso amigo que está com essa ideia maravilhosa de trazer pessoas para dar seu testemunho, falar um pouco sobre a parte da fé, a parte da religião, a parte conversar um pouco com Deus, e quero passar nada melhor que ele para falar sobre esse assunto e trazer e apresentar esse novo projeto, como surgiu essa ideia, do que veio realmente para vir a fazer essas gravações e trazer esse conteúdo para você que vai estar nos assistindo. Então, para vocês, quero apresentar o Gerson. Seja muito bem-vindo, Gerson, nossa sala de podcast aqui. Hoje você dando a abertura e você puxando essa frente que eu vejo que tem muito futuro e com certeza vai impactar muitas vidas. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. É uma oportunidade muito grande que você está nos dando. Te agradeço de coração. E o que a gente faz para Deus, como você está fazendo para outras pessoas, com certeza Deus vai abençoar você e sua família. Então a ideia surgiu de ver pessoas ao longo da caminhada, como a gente passa por dores, sofrimentos, angústias, e ver que tantos homens, tantas mulheres e tantas famílias estão no mesmo caminho que a gente já trilhou, caminho de dor, de sofrimento, de abandono. E a ideia do podcast, Estar com Deus, é fazer com que outras pessoas se enganjem e procurem encontro com Deus, para que esse Deus que transformou a minha vida possa transformar outras vidas. Então a ideia é trazer pessoas para que possam dar seu testemunho, falar da sua vida, falar o que Deus fez na vida deles, para que outras pessoas, percebendo que há uma esperança, há uma oportunidade, há transformação, que tudo pode ser mudado. Qualquer dor, qualquer sofrimento, em Deus tudo pode ser mudado. Basta que a gente vá fazer esse encontro com Deus. E como é que tu pensou, como é que veio essa ideia para ti, Gerson? Qual que foi o insight que tu teve para poder dizer assim, Luiz, quero fazer as gravações, tu consegue o espaço do podcast para nós fazer, porque eu vejo que, igual tu falou, é muito além do que é dinheiro, a gente tem que realmente olhar para um propósito maior, né? E esse assunto eu vejo que é algo que pode impactar muitas das pessoas, a gente precisa ouvir disso, né? Então, como é que surgiu isso? Olha, vem surgindo, né? Isso já faz 2 anos. E quando Deus começa a trabalhar com a gente, algo no início a gente não acredita. Deus sempre falou no meu coração para começar a fazer reels e fazer stories, fazer gravações para falar do que Deus fez na minha vida, fazer live. Eu fui fazendo, só que quando eu pensava em fazer as lives para falar do Senhor, sempre uma coisa atrapalhava, parecia que nunca acontecia. E eu fui deixando, e quando Deus te fala algo, um propósito, que é um chamado de Deus para a tua vida, não adianta fugir. Só que tudo tem um tempo. E muitas, nessa minha caminhada, eu sempre pensava, vou falar de Deus, vou fazer uma live, que é o mesmo nome que Deus já me deu, Estar com Deus, para fazer isso. E no início da caminhada, sempre tem aquelas pessoas que tu não está preparado, não é o teu momento. Aí eu pensava, tu recém começou, tu não pode fazer isso. Aí eu pensava, não, acho que não é o momento. Então várias coisas foram, mas também por outro lado, talvez realmente não era o momento. Então Deus precisa, a gente pensa assim, que tudo tem um tempo para acontecer. Como diz na palavra do Senhor, há um tempo para cada coisa. Então isso foi se materializando, Deus foi trabalhando, as coisas foram acontecendo, Deus foi trabalhando meu coração, foi tirando algumas coisas, foi me dando várias experiências da minha própria vida, porque, como diz, a pessoa curada vai curar outras pessoas. A pessoa transformada pelo Senhor vai transformar outras pessoas, porque não é nós, é o próprio Senhor. Então, diante dessa caminhada, talvez, e acredito muito, que Deus precisava trabalhar muito em mim ainda. Eu estava no deserto. E a gente fica nesse deserto para que Deus possa curar, trabalhar. Então, foi um processo até chegar aqui. Então, ao longo do tempo, Deus foi fazendo tudo isso. Só que daí, o final, é que quando eu entrei na célula com o David e o Lucas e o pessoal todo, aí chegou um momento, e daí eu comecei a fazer algumas coisas da célula, gravar algumas coisas assim. Aí quando a gente tinha voltado do encontro de homens, encontro com Deus de homens, aí o David me falou, Gerson, por que tu não faz um podcast?
porque tu tem todo jeito, acho que Deus vai te dar todas as ferramentas para te fazer isso. E aí, pô, caiu a ficha assim, né? Ao invés de começar a fazer live, por que não isso? Tá. Aí depois eu conheci uma missionária da Itália, começamos a conversar, e aí numa oração dela durante a madrugada, ela falou que Deus tocou o coração dela para falar de mim que era para mim fazer um podcast cristão, para levar as pessoas a vir dar o seu testemunho e falar de Deus. Então foi a segunda confirmação. Aí eu pensei assim, comecei a orar, jejuar, e Deus falou, chegou o momento. Agora tu está em outro estágio, e agora tu está em outra estação. Então chegou o momento. E aí eu lembrei de ti. Eu pensei, lembrei do Luiz, pensei, vou falar com ele, se for de Deus, Deus vai abençoar. Deus vai tocar o coração dele para que a gente consiga abrir esse espaço agora e começar a levar o que a gente aprendeu, o que a gente vivenciou para outras pessoas. Porque a missionária falou para mim, Gerson, tu não imagina quantas pessoas no mundo precisam ouvir esses testemunhos e quantas pessoas, porque que nem, olha só, eu estou vendo tuas lives, né? Eu estou vendo teus stories aqui na Itália, os rios que tu faz aqui na Itália. Então, podcast, quantas pessoas no mundo podem ser atingidas? Perfeito. Então, por isso que eu fui até você e prontamente você disse, né? O que você disse para mim, irmão? Esteja à vontade, né? Perfeito, exatamente. É olhar realmente para o propósito do que tu quer entregar, né? E nós, eu acho, né? E tenho quase certeza que a gente não está de varde nessa terra, a gente não pode estar passando só de passagem, né? Por apenas ser apenas mais um, e sim a gente poder somar com pessoas, a gente ter parcerias, a gente ter amizade, e o principal de tudo é a união, né? Eu acho que sozinho a gente não consegue nada, sozinho a gente não constrói nada, e quando a gente consegue conectar pessoas de índoles que a gente confia e a gente possa olhar no olho e saber que as pessoas podem contar tanto contigo ou você com ela, a gente tem muito a crescer, muito a se desenvolver, e realmente esse espaço é para isso, é para nós somar com pessoas e poder ajudar pessoas. E pode ter certeza, a gente aprende muito com isso também, né? Como eu falei antes, não é só sobre dinheiro, é sobre a gente plantar algo, né, que lá na frente tenho certeza que a gente também, como a gente semeia a planta, a gente vai colher coisas boas também. Então, te dar os parabéns pela iniciativa, quero ressaltar o pessoal que está nos assistindo e vai ver esse vídeo, siga as redes sociais do Gerson. Gerson com certeza vai trazer canais para você estar acompanhando as lives, né? Eu não vou fazer parte muitas vezes do contexto, mas vou estar por trás ajudando, somando, né, com o espaço, com os equipamentos. Mas quero te dar os parabéns mais uma vez pela iniciativa, né, e por estar trazendo esse assunto para quem realmente precisa, né, porque a gente sabe que tem muita gente ferida, muita gente com dores, não sabendo para onde percorrer, e às vezes uma palavra que tu traz, uma pessoa que você consiga trazer aqui um testemunho, pode estar ajudando e salvando essa pessoa, né? Então, realmente esse é o espaço para ter esse momento. Quero que você fale aqui para o pessoal qual que vai ser os dias, se você já tem isso definido, se você vai definir, se você vai transmitir isso ao vivo no YouTube, no Instagram, qual que é a tua expectativa, Gerson? Olha, os dias, a gente pensou quarta-feira, todas as quartas-feiras a gente vai fazer um programa. Olha, podemos fazer ao vivo pelo YouTube. Eu já tive um programa de rádio há um tempo atrás, né, que era Diálogos com Gerson Delino, era ao vivo. Eu tenho, acho que a facilidade de fazer ao vivo, não tem o problema das não câmeras. Tem problema das câmeras. E eu sempre assim, o simples é o básico. Então, às vezes, a gente pegar e tentar fazer uma coisa muito elaborada não acontece, né? O que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer de coração. E também Deus vai estar com a gente, né? Então não é a gente que vai falar, né? Deus vai usar de nós, a gente é só um instrumento, né? A gente não é nada, né? A gente só é um instrumento que Deus vai usar para que outras pessoas possam ser tocadas, né? Então, é a presunção do homem que acha que ele faz algo, né? A gente veio de Deus e vai para Deus, né? E eu penso assim, o que Deus transformou e fez na minha vida, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que falar sobre isso, para que outras pessoas percebam o quanto é importante. Então, nas quartas-feiras,
né? A gente vai fazer todas as quartas-feiras, vamos fazer ao vivo no YouTube, e que outras pessoas possam sentir o que a gente está sentindo. Então, antes tu falaste, tu não vai estar por trás, né, aqui do programa, estar junto, mas o estúdio, o equipamento, tu vai estar junto, né? Então, eu acredito numa coisa, nada em vão. Então, a gente se conhece há muito tempo, né? E a gente nunca, acredito que tu nunca imaginou que poderia estar acontecendo isso. Exato. Então, acredito que aí já é um propósito de Deus, na minha vida, na tua vida, né? A gente já falou tantas coisas, né, Luiz? Sobre tantos assuntos. Exato. De trabalho, ideias, e a gente fazer algo juntos, né? A gente dar palestra junto, fazer, ajudar outras pessoas, outros empresários, enfim, olha só o que Deus mostrou pra gente, né? Que nem tu falaste, tu está junto. Né? Aqui é o teu ambiente, né? Tu está cedendo o teu ambiente, isso é importante. Então, na verdade, tu vai estar junto, na mesma ideia, no mesmo programa e ajudando outras pessoas. Então, a gente vai estar junto. Então, a gente queria fazer algo junto e talvez esse é o algo junto inicial de Deus para nossas vidas. Exatamente, maravilhoso, que bom poder ouvir isso, e eu creio que vai ser um canal de muito sucesso. Uma coisa que eu sei, que nada acontece do dia para a noite, a gente tem que ter persistência, né? Vai levar um tempo até para as pessoas ficarem sabendo, mas que realmente seja um início de uma caminhada, uma jornada que vai ajudar muitas pessoas. Já tem o primeiro convidado ou não? A gente está orando para isso. Tem algumas pessoas, mas vamos orar. Em off, assim, tem vários já na sequência. Mas vamos deixar o primeiro convidado, assim, a gente pensa, né, o Lucas está aqui no estúdio junto com a gente, na retaguarda, a gente tem, acho que, os mesmos pensamentos, né, a gente faz tudo em oração e deixar Deus conduzir. Vai vir várias pessoas, a gente já tem mas vamos deixar assim, acredito que, olha, para o primeiro programa, o que eu sinto no meu coração, dá um testemunho. Acho que o que Deus fez na minha vida é trazer outras pessoas que também vão dar o seu testemunho na mesma ideia, de algo que aconteceu e transformou a vida deles. Assim como eu vou falar da minha vida, o que Deus fez na minha vida. Eu mesmo, durante o programa, vai ser o primeiro programa, eu acho que é importante falar meu próprio testemunho para as pessoas conhecerem, me conhecer o Gerson, né, de antes, o Gerson de agora, né, porque muitas vezes as pessoas elas olham para ti, mas elas não sabem aquela pessoa que Deus transformou. Porque ninguém sabe o que tu passou, as tuas dores, teus sofrimentos, e a gente tem o hábito de, muitas vezes, de olhar para as pessoas e imaginar coisas, fazer críticas, ou mesmo montar um contexto daquela pessoa, mas a gente não sabe quem é aquela pessoa. Né? Perfeito. Como diz, né, é fácil julgar. Né? Então, durante a minha caminhada, eu aprendi uma coisa muito importante, que jamais julgar. Jamais julgar, porque tu não sabe o que a pessoa está passando. E voltando à palavra, como disse, há um tempo para cada coisa. Então, o meu tempo foi um tempo de Deus, né? E para aquela outra pessoa, o tempo pode ser diferente do meu. Deus pode agir diferente, formas diferentes, maneiras diferentes, mas no final da história, o que Deus quer o nosso coração. Como tu bem falaste, não é sobre dinheiro. Né? A gente não se tu passar nessa terra aqui procurando dinheiro, bens materiais. Um dia, por curiosidade, né, até vou dar um testemunho rapidinho, eu estava andando com a minha bicicleta e eu pensando, queria ter um carro para andar agora, né, para ir tal lugar, a gente pensando, né. Aí Deus falou para mim no meu coração, eu andando de bicicleta assim, mas tu já imaginou, Gênesis, alguém vai para o céu de carro? Onde tu quer ir? Eu quero ir para o céu, Senhor. Daí ele falou assim, mas alguém chega ao céu de carro? Eu falei, não. Ele falou assim, nem que essa tua bicicleta tu vai chegar. Então, é algo muito mais profundo, né? Que a gente não imagina. Então, muitas pessoas acabam passando a vida toda numa vida perdida, porque muitas vezes elas estão procurando algo que não sacia, procurando se projetar num carro. Muitas vezes a pessoa, aquele carro, deixa de fazer inúmeras coisas para ter aquele carro, cria inimizades por aquele carro, briga com a família, fica sozinho, às vezes sem ninguém, por brigas financeiras, acaba a vida daquela pessoa, e muitas vezes está aí procurando a solução disso em bebidas, em drogas, em vários ambientes, porque a vida dela foi projetada num bem material, e esse bem material não vai preencher. Então, o que a gente está falando aqui não é sobre dinheiro, né? É sobre uma alma, sobre um espírito, sobre Deus,
sobre algo muito maior que isso, né? Então, a gente tem que fazer esse encontro com Deus. Enquanto tu não fizer esse encontro, tu vai estar buscando as mesmas coisas que as pessoas do mundo. E a gente vê tanta tristeza, tanta infelicidade, né? Se dinheiro fosse algo que solucionasse os problemas, fizesse as pessoas felizes, quantas pessoas têm tanto dinheiro, né? E uma vez eu vi um testemunho de uma pessoa, na época um amigo meu, padre, falou o seguinte, que ele foi abençoar uma casa, e essa pessoa, a casa, ele se perdeu lá dentro. E aí, me perdi dentro da sua casa, é tão grande a sua casa. Aí a mulher falou, que coisa mais linda, sua casa. Dela assim, o tamanho da minha casa é o tamanho da minha infelicidade. Isso lá em São Paulo. Então, muitas pessoas têm bens materiais que elas nem imaginam quanto, elas nem sabem quanto tem. E às vezes essa pessoa é a pessoa mais infeliz, mais triste do mundo, porque ela não tem ninguém. Ela tem somente, até aquela brincadeira, né? A pessoa só tem o dinheiro dela e não tem mais nada. Que maravilhoso. Exatamente, então isso, cara, e uma coisa também eu falo, Gerson, hoje a gente trabalha com equipes, tu sabe muito bem como é difícil muitas vezes de a pessoas ficar apontando desculpas e apontando a culpa para os outros, né? Sendo que é o principal responsável sobre a vida dela, sobre as atitudes dela, é ela mesma, né? De poder procurar ajuda, dela fazer a coisa certa, né? Então isso eu realmente, eu creio que é um caminho que, se a partir do momento que a gente começa a aprender, não tem volta, né? Com certeza, tudo muda. A gente tem uma ideia que os outros têm que mudar, né? Os outros precisam mudar, mas eu não mudo, né? Então a mudança não está por fora, né? Não está fora, não está nas pessoas, a mudança está na gente. Então quando tu muda, tudo muda ao teu redor, né? E o que a gente precisa fazer? Precisa buscar encontro com Deus, né? Porque só Deus vai mudar a nossa vida, não é as pessoas, né? Não é o governo, a gente precisa ter esse encontro. E para muitas pessoas, o difícil é largar as coisas do mundo, né? Abandonar certas coisas. Elas querem estar com Deus, mas querem estar com todas aquelas coisas que afastam ela de Deus. E vai chegar um momento, assim, para todo cristão, que tu tem que fazer uma opção. E às vezes essa opção é deixar muitas coisas. Então tu vai começar a deixar amizades, vai deixar várias coisas que não fazem parte mais daquele caminho. Então, para ti chegar a ter uma intimidade com Deus, tu vai ter que abandonar muitas coisas. E isso que muitas pessoas não conseguem, né? Jesus diz na palavra, o quente ou o frio, morno eu vomito. Então tem muitas pessoas mornas, por isso que nada acontece na vida delas, né? Então Deus tem um propósito para cada pessoa, só que o propósito exige um sacrifício, né? Olha a cruz nos mostra, né? Para te chegar a algo existe um sacrifício, existe uma entrega, existe uma renúncia, né? E sem renúncia não há nada. Então eu vivi muito tempo no deserto, né? Como o povo da terra prometida. Enquanto eu não busquei somente a Deus, não fiz o que Deus pedia de mim, eu ficava rodando nesse deserto e ficava aprendendo. E isso aconteceu com o povo que estava lá. Enquanto eles era para ficar um tempo, mas como eles queriam voltar para a vida velha deles, eles ficaram muito mais tempo do que era previsto. E assim acontece para muitas pessoas, muitos cristãos, que eles ficam buscando, querem Deus, mas querem viver da mesma maneira. E não existe. Não querem mudar. Não querem mudar. Não existe nada sem mudança, sem propósito, sem direcionamento. Perfeito. E a última pergunta, Gerson, para quais pessoas isso é sobre religião, é sobre igreja, é sobre as pessoas porque eu não sou dessa religião, né, é sobre alguma bandeira, qual é a ideia principal disso, né, de você trabalhar? É falar sobre fé, sobre qual o assunto realmente para todo mundo poder entender? Não, mas isso não é sobre somente uma igreja, né? É sobre algo maior, né? Com certeza. Como bem fala o nosso pastor, não é placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Padres não salva ninguém. A religião não salva ninguém. O que salva as pessoas é Deus. Então o que a gente vai falar, tudo que a gente vai falar aqui a base é a palavra de Deus. Então a gente tem que viver a palavra de Deus. Então, como tu falaste aqui, é para todas as pessoas. Todas as pessoas que sentir no coração de estar com a gente. O nome do programa é Estar com Deus. Então a gente vai estar nos momentos com Deus, ouvir o que Deus quer falar para cada pessoa. Porque quando a gente ora e quando a gente fala da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não volta sem produzir um efeito. A palavra de Deus é como uma espada cortante.
ela vai entrar, é só tu deixar. Então não é sobre religião, é sobre Deus e sobre a palavra de Deus, e levar as pessoas a ter essa experiência profunda com o Senhor. Por isso que a gente vai trazer algumas pessoas para falar o que Deus fez na vida delas. É sobre isso que nós queremos falar. Muito bom. Então, pessoal, esse vídeo vai estar hoje, vai estar nas redes sociais do Gerson, a gente vai compartilhar isso com as pessoas. E quem quiser, segue o perfil do Gerson, não sei se tu quer deixar já, vai estar nas redes sociais. Aí, a partir desse momento, a gente vai colocar depois os canais do YouTube, né? Gerson coloca o canal da página realmente de Falar com Deus, né? Com certeza vai criar uma página para isso. Exatamente. Então, mas siga lá esse perfil, com certeza vai ser um sucesso. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Pode me seguir no Instagram, Gerson Lima Psicólogo, e o nome do podcast vai ser Estar com Deus. Perfeito. Muito bom. Isso aí. Até mais. Até mais.